Hiperacessível. Hiperacessível Brasil, produzindo e compartilhando conhecimento. Olá, sejam bem-vindos ao Hiperacessível Brasil. Eu sou Guilherme Barreto e hoje eu trago a vocês a conclusão de mais um trabalho produzido pela galera do Hiperacessível Brasil. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos amigos que participaram desse trabalho, doando gentilmente seu talento para deixar esta canção tão bela. Essa música é de minha autoria, letra e harmonia, contando com a participação especial de grandes amigos como Kleber Guerra nos violões, Victor Rolfsen nos pianos, baixo Flatlers e percussões, do grupo Vox Trio, do Léo Amaral, e fechando com chave de ouro com a mix e master de Alan Fernandes. Fiquem comigo até o final da música e mostraremos a vocês uma breve descrição de como foi realizado o processo de captação e gravação de cada um dos participantes. Deixo aqui os mais sinceros agradecimentos aos amigos que participaram de mais essa obra, doando seu talento e criatividade. Forte abraço a todos e fiquem agora com a música Brilha em Mim. A sua luz brilhou, começa uma nova jornada. A cada dia nasce um sol dentro de nós. Sonhos são traçados, as vidas são cruzadas e a esperança de abraçar um novo irmão. Obrigado, meu Pai, por esse novo irmão. Obrigado, Senhor, abençoe seu coração. Obrigado, meu Pai, pelas pedras do caminho. Obrigado, Senhor, nos ampare em suas mãos. Abençoe seu coração. Obrigado, meu Pai, pelas pedras do caminho. Obrigado,
levo sua palavra por onde passo, por onde vou. Canto suas canções num sopro da sua voz. Que a cada dia eu encontre um irmão em mim. Que a cada dia eu encontre a sua luz. Obrigado, meu Pai, por esse novo irmão. Obrigado, Senhor, abençoe seu coração. Obrigado, meu Pai, pelas pedras do caminho. Obrigado, Senhor, nos ampare em suas mãos. Oi gente, conforme comentei lá no começo do vídeo, estou aqui de novo para falar um pouquinho do processo de captação e de gravação dos violões base e também dos violões solo e acompanhamento do Kleber Guerra. Bem, o processo de gravação dessa música iniciou, obviamente, pela composição de letra e também de harmonia, que se deu praticamente junto os dois. Cada pessoa tem uma forma, de fazer as composições e arranjos. Eu, às vezes, acontece de fazer a letra primeiro, depois a harmonia, e às vezes acontece o contrário. Nesse caso, aconteceu que eu fiz os dois juntos, simultaneamente. Primeiro eu vou comentar aqui sobre a gravação dos violões base, gravados por mim. Eu fiz a gravação de 3 violões, gravados separadamente. Eu gravei um do lado esquerdo, e novamente gravei um do lado direito, e depois gravei o violão central. Após gravar os 3 violões, eu fiz o balanceamento entre os 3 para soar um estéreo. Em seguida, eu gravei uma voz guia só para acompanhamento da harmonia. Feito isso, eu renderizei o projeto e encaminhei o áudio para o Kleber Guerra. Com esse áudio em mãos, ele gravou uma base de acompanhamento que ficou no centro do projeto e depois ele gravou os violões solo. Finalizando seu processo, ele renderizou os arquivos e me encaminhou. Desta forma, todos os violões foram adicionados ao projeto, mais a voz guia. Com isso, o projeto foi renderizado e encaminhado um áudio para o Victor Hofsen, para que ele pudesse incluir os seus arranjos de pianos, baixo e percussão. Com o encerramento dos processos do Victor Hofsen, o projeto foi novamente renderizado e encaminhado para o Léo Amaral, que, por sua vez, desenhou os vocais para serem adicionados ao projeto. E com a finalização dos processos do Léo, todo o projeto foi encaminhado para o Alan Fernandes para fazer a parte de mix e master. E agora deixo a palavra com os meus amigos para poderem explicar um pouquinho sobre o processo de captação e gravação que eles adicionaram ao projeto. Abraço a todos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Victor Hofsen. Eu tô aqui a pedido do meu querido amigo Guilherme Barreto, contar um pouco para vocês como que foi o processo de gravação aqui da minha parte, na música Brilha em Mim, essa obra maravilhosa. Eu fiz o contrabaixo, e fiz todos os teclados e bateria, percussão, Vamos começar então pelo contrabaixo. Usei um baixo fretless, foi o único instrumento real que eu usei, é um baixo Washburn. Eu sou baixista, mas eu tenho tocado baixo fretless há pouco tempo e resolvi arriscar, gravar com ele. É um pouco mais chato, de afinar, enfim, mas até que deu certo, o Guilherme gostou e tá aí. Para gravar esse baixo, eu usei uma mesa da Watson, por incrível que pareça, uma mesa da Watson. É uma mesa mono, que tem 6 canais e ela tem ganho, agudo,
grave e uma saída para efeito. E ela funciona muito bem para ligar instrumentos magnéticos, vamos dizer assim, né? Contrabaixo, guitarra. Eu gosto do pré dessa mesa para isso. E o equalizador dela é muito bacana. Ela não é ruidosa, por isso que eu uso ela para gravar essas coisas. Dá um timbre super legal. Então o baixo foi ligado direto nela e dela foi para interface. Uma interface da Zoom. Quem me conhece aqui das outras coisas sabe que eu uso o Zoom R16 já há bastante tempo. E foi isso que eu usei no baixo. O restante foi tudo dentro do computador e eu já vou contar para vocês. Quando a música chegou, ela tinha os violões todos e tinha um vocal guia. Aí eu gravei um piano acústico, gravei um piano elétrico, né, tipo Rhodes, um chorus, gravei um pad na onda do Juno, assim, uma coisa mais oitentista, gravei umas cordas e gravei um solo de violoncelo. Foi isso que eu fiz de harmonia e alguma coisa de melódico, assim, porque o violoncelo fica fazendo umas frases, né, ao longo da música. Isso tudo foi feito dentro do computador, tudo com VST dentro do Reaper. E a bateria também eu fiz, uma coisa bem minimalista, assim, uma bateria bem simples. E fiz uma percussão também, que é só um shakerzinho, uma coisa bem simples. E a música ficou desse jeito aí. Espero que vocês tenham gostado, né? E mais uma vez agradecer aí ao Guilherme e a todos os envolvidos, né? E o nosso grande amigo Alan, que finalizou esse trabalho aí, lindamente. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo Amaral, estou aqui a pedido do meu amigo Guilherme Barreto para falar um pouquinho de como foi o processo de gravação, né, captação, da parte de backing vocals da obra Brilha em Mim, que com muita honra nós do Vox Trio fomos convidados para fazer aí essa parceria com o Gui. Então vou falar um pouquinho de como foi aí para vocês, tá? Não teve nada de mirabolante, falando sobre o que eu utilizei de equipamentos, né? Eu gravei utilizando o Reaper em um notebook da Dell, ligado em uma interface da Soundcraft MTK12, que é uma mesa de som multicanais. Então eu utilizei um dos canais dessa mesa, já ligado ali um microfone dinâmico da AKG, um P3, nada demais. Nesse P3 eu coloquei uma meia, dessas meias sociais, para cortar um pouco dos puffs, né? O globo do microfone já tem também uma espuma interna, então já corta um pouco. Não fiz nenhum tratamento acústico, não gravei em estúdio, gravei no meu escritório. Inclusive, teve até uma ressonânciazinha bem baixa que eu achei interessante deixar, não fiz nenhum corte para enviar para edição. Gravei, a única coisa que eu fiz pré-edição ali, pré-mix, foi equalizar um pouquinho no canal de áudio que eu utilizei para gravar. Basicamente foi isso, tá? Fiz os cortes ali de ambiência, de respiração, onde não tinha vozes, né? Para ficar mais fácil para depois a atuação da mix ali, de quem mixou, que no caso foi meu amigo Alan Fernandes. E só. E como que foi o processo de gravação dentro do Reaper? O que a gente fez? A gente decidiu por não escrever nada antes, a gente ouviu a música, entendeu como que era o refrão, né? Porque a atuação dos backing vocals foram efetivamente nos refrões, então a gente ouviu ali certinho, entendeu a harmonia, bacana. Eu peguei um violão na hora, só para entender bem a harmonia que foi utilizada. Abri 3 canais, desses 3 canais, cada um deles tinham 3 vias, né? L, centro e R, para cada uma dessas vozes. Nisso, o que a gente fez? A gente resolveu fazer o refrão no sentido de resposta. Então, vocês podem verificar pela obra que em alguns lugares será cantado e o back vocal vai fazer uma outra coisa para concluir no final da frase com a voz principal. E aí a gente decidiu por não fazer os back vocals, nenhum dos backing vocals, nenhuma das vozes ser a voz principal, até para não chocar com a voz do Guilherme, né? E abrimos vozes na medida que a gente foi ouvindo. Então, fizemos frase a frase. Cada frase a gente tinha ali uma altura de tonalidade que a gente iria trabalhar cada uma das vozes. E aí a gente gravava. Então, a primeira frase, uma pessoa gravava, depois ela dobrava à esquerda, dobrava à direita. Tudo gravado novamente. Eu não reutilizei vozes em dobras. A gente gravou todas, até mesmo para dar aquela sensação de coro maior, né? Depois que um naipe gravava, passava para o outro na mesma frase, esse outro naipe gravava também,
e depois para o outro na mesma frase gravava também. Tá? E depois a gente foi fazendo isso em todas as frases dos refrões. A gente não fez o refrão do início ao fim de uma vez, por questão de logística mesmo, que a gente precisava fazer para ficar pronto, né? Então, gravando dessa forma, a gente já tem noção. Às vezes uma frasezinha fica um pouco fora, a gente já volta, faz ela de novo e fica tudo certo. Tá? Então, como o nosso tempo era um pouco corrido e a gente precisava aproveitar esse tempo já para gravar e deixar pronto e já enviar para mixagem, então a gente fez dessa forma. E foi isso, né? Agrupei tudo, depois fiz uma edição básica em todo o grupo que eu criei, né? Porque a linha melódica dos backing vocals, apesar de não ser a mesma no sentido de notas, é a mesma no sentido da melodia, né? Da sequência de pausas, né? De intervalos e de notas. Então, a edição de cortes ali, de silenciações e tudo mais, foi sempre no mesmo lugar. Então eu fiz um agrupamento e fiz essa edição em conjunto no grupo. E aí depois só fiz um bounce e mandei pro Guilherme, e aí ele seguiu aí com o envio para mixagem e masterização do Alan. Beleza, pessoal? Foi isso, eu acho que eu falei tudo. Eu acredito que sobre plugins, eu coloquei também, acho que eu coloquei algum plugin, eu pus um de-esser, não lembro qual, acho que foi do próprio Reaper. Eu pus pouca coisa, só pus um de-esser, acho que um compressorzinho, mais nada. Tá bom? Forte abraço, pessoal, valeu Gui, tudo de bom, show de bola, bacana o projeto e vamos pra cima. Um abraço. Oi pessoal, eu sou Alan Fernandes e estou aqui hoje por um motivo muito especial. Estou aqui para falar um pouquinho da mixagem que eu tive orgulho de fazer para o meu grande amigo Guilherme Barreto, que foi do projeto Brilha em Mim, um projeto muito legal e que eu tive a oportunidade de mixar. Então eu vou falar um pouquinho da mixagem hoje. A ideia aqui não é ensinar a mixar e falar de alguns processos que eu venho abordando e dar um play aqui com vocês para ver um antes e depois. Então quando o Gui me pediu para mixar a música, então a gente trocou uma ideia assim, né? E ele me deixou muito livre para fazer a mixagem do jeito que eu acharia que deveria de ser. E depois, quando eu fiz e enviei para ele, a gente fez algumas alterações, como aumentar um pouquinho baixo, diminuir um pouquinho o violão, detalhes pontuais, né? Foi poucas modificações que teve. Tira algum elemento, né? Coloca outro, que a gente acabou não usando alguns elementos que tinha aqui. Tinha uma bateria completa, a gente acabou não usando todos os elementos, então foi alguns ajustes que a gente foi fazendo. Então eu comecei a receber os arquivos e identificar se precisava limpar alguma coisa, né? Parte de edição. A minha parte de edição foi no sentido de aparar as arestas, ou seja, as sobras do início, do fim, que sempre fica, né? A edição então foi no sentido de limpeza mesmo, não de quantizar nem nada disso, tá? Aqui não foi feito nada nesse sentido. Depois foi organizar o projeto, né? Para poder trabalhar de uma forma mais fluida, organizar a ordem das tracks, onde fica cada elemento, fazer as folders, enfim. E depois eu comecei regulando os volumes, dando uma nivelada assim nos volumes, né, para começar a mixar. Depois foi parte de paneamento das coisas, né, de pan dos elementos, definir onde ia ficar o que. Foi trabalhar a parte de equalização, né, no sentido de correção, de adição, né, de filtragem das coisas, porque tem elementos aqui que vieram com muito grave, né, desnecessário. Por exemplo, isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Agora com o plugin,
Então veio bastante grave e eu não queria esse grave todo aí. Tem alguns outros elementos que eu tive que filtrar bastante também, que teve vazamento de grave. Às vezes a gente precisa filtrar algumas coisas para não embolar, né? Então foi essa parte de filtro, de correção, na parte de equalização. Tem coisas aqui que eu não precisei mexer, porque chegaram bem, então eu não precisei mexer, e nem tudo a gente precisa equalizar. E da mesma forma a compressão. A compressão foi elementos bem específicos, a ideia não foi matar a dinâmica dessa música, né? Ela tem uma dinâmica bem interessante. Tem alguns elementos, como eu comentei, que eu comprimi um pouquinho mais e equalizei um pouquinho mais, tá? Por exemplo, a voz foi um desses elementos, a voz principal. E de resto, assim, violão, muito pouca coisa, é filtro, uma outra coisa de equalização. Temos um baixo que eu equalizei e comprimi também. Essa bateria que eu comentei com vocês, a gente usou 2 elementos da bateria, que foi o bumbo, o hi-hat. Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. E entra um shaker também, que tá aqui. Então tem algumas coisas aí que eu acabo seguindo. A voz, como eu disse, foi o que eu mais processei. Tem equalizador, compressor, diester, tem um outro equalizador depois, tá? Tem os backs também, que aqui tem uma equalizaçãozinha e um compressor bem leve também, para não matar a dinâmica dos backs. A ideia não foi comprimir muitas coisas aqui, então compressão em poucos elementos que eu usei. Aí de efeitos, né, eu tô usando um delay que vai aqui na voz e no violão solo. Eu tô usando um reverb de voz, é um reverb que vai para os backs também, um reverb para alguns instrumentos. Então são esses efeitos, são 2 reverbs e um delay, tá? Então agora eu vou soltar um pouquinho aqui da música, sem processamento e sem efeitos nenhum. Então vamos ouvir aqui. A sua luz brilhou, começa uma nova jornada. A cada dia nasce um sol dentro de nós. Agora vamos ouvir com os efeitos. Vamos ligar tudo. Vamos ouvir agora esse mesmo trecho. A sua luz brilhou, começa uma nova jornada. A cada dia nasce um sol dentro de nós. Tem a parte da automação também, né? Tá feito aqui nos efeitos de voz, como reverb, delay, na parte de efeito. E tem automação nos canais de áudio que eu fiz no piano, no violoncelo, e por aí tem alguns elementos que tem automação. E para fechar, vamos falar aqui da master, né? O que acontece, o que eu fiz na parte da master. Eu usei uma simulação de mesa, eu usei um equalizador estilo Pultec, eu
utilizei também um compressor do tipo Bus Compressor, e usei um limiter também, um limiter um pouco mais forte, né? Que eu quero dizer com um limiter mais forte. Tem alguns limiters que são mais fraquinhos, que não são para dar muito volume, né? Então eu usei um limiter mais específico para master, né? Mais dedicado para esse fim. Não tem como falar de todos os plugins, porque tem grande variedade de plugins e cada um vai usar aquele que acha melhor. Não tem como falar de todos os parâmetros, até porque, como eu disse, não é para ensinar como mixar, mas se eu posso deixar uma dica para quem quiser entrar nesse mundo da mixagem, eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa dominar é o software de mixagem que ela vai trabalhar. Nesse caso a gente tá usando o Reaper, e começar aí pelo equilíbrio de volume das coisas e pan. O pessoal sai querendo botar efeito, e enfim, muitas vezes o equilíbrio de volume das coisas, o paneamento das coisas não tão legais assim, e a pessoa já sai enchendo de plugin. Então, às vezes tem elementos que a gente não precisa mexer. Lógico, vai ter aqueles que a gente precisa meter a mão, mas essa é a dica que eu queria deixar para quem quiser começar. Então, eu agradeço aqui a todos vocês que ficaram até aqui, e também o meu amigo Guilherme Barreto por essa oportunidade. Um abraço a todos e até a próxima. Reaper acessível. Reaper Acessível Brasil, produzindo e compartilhando conhecimento.